Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos à Escola de Mulheres Sábias. Eu me chamo Nath e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lua minguante que aconteceu ontem, sexta-feira, em Capricórnio. Uma lua que falava sobre a reestruturação de limites, de contornos. E aí, como andam seus contornos? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre uma lua míngua. Eu sei que comumente a gente fala sobre luas novas, né? A semente que a gente coloca no solo, os novos começos. A gente fala sobre luas cheias, que representam o ápice de uma energia, que representam as nossas colheitas. Mas a gente acaba dando pouca atenção para as luas mínguas. E talvez por eu ser plutoniana, ser regida por Plutão, ter ascendente, lua, Plutão e escorpião, ter essa energia tão forte que é a energia dos finais, eu sei a importância dos finais de ciclo. É exatamente na lua míngua que a gente conquista a sabedoria de todo um período. É muito importante para nós, mulheres, resgatarmos essa sabedoria, resgatarmos os ciclos da lua. Nascer, crescer, dar frutos e minguar e morrer. Para que um novo começo renasça na lua nova de uma forma bem mais segura, bem mais inteligente, com bem mais potência. E tudo isso acontece quando a gente toma posse da sabedoria da lua míngua. E essa lua míngua, ela é muito especial. Não poderia ter acontecido de outra forma que não fosse com a energia de Capricórnio. Eu acho interessante falar que sempre quando eu vou fazer a análise, seja de um trânsito, seja de uma lua, seja de um mapa, eu geralmente faço o resgate dos símbolos sagrados que esse evento, que essa lua, que esse mapa tem. Porque os símbolos, eles dão acesso ao inconsciente, e olhe bem, inconsciente é lunar, e através desse pacotinho de informações que o símbolo me dá acesso é que a junção de todas essas informações, elas me dão acesso ao consciente, ou seja, eu consigo ter acesso à verdade, eu consigo ter acesso ao mapa todo. E é através desse mapa que a gente consegue fazer uma boa leitura. A gente não faz uma previsão, a gente faz porque a Terra espelha o céu. A gente faz na realidade apenas uma leitura, né, uma interpretação. E essa lua míngua, quando eu vou fazer essas interpretações, quando eu vou fazer essa leitura, eu geralmente faço o resgate desses símbolos. Então eu analiso alguns pontos específicos. O primeiro deles, os mais simples, ou seja, qual é o signo que essa lua ela cai, no caso dessa lua míngua, ela tá caindo no signo de Capricórnio. E Capricórnio é um signo que fala sobre maturidade emocional, sobre contornos, limites internos e externos, sobre autorresponsabilidade, sobre trabalho. Depois eu analiso alguns outros pontos, como por exemplo, qual é o dia da semana que cai. Nesse caso, ela aconteceu numa sexta-feira. Sexta-feira é dia de Vênus, então eu já entendo que existe um quê com relação a valores, com relação à autoestima, com relação ao amor próprio, com relação a relacionamentos. Ela pode me trazer um quê relacional muito forte. Acontece no dia 10, outro símbolo sagrado, numerológico, e o dia 10 é o dia da autoconfiança, né? Quem tem esse número aí, eles são pessoas que vieram trabalhar a autoconfiança. Isso também, e confiança é um tema de Vênus, veja bem, caiu numa sexta-feira, então eu já tenho algumas informações, mas isso ainda é muito superficial pra gente fazer a leitura de uma lua. Eu preciso entender qual é o ciclo que ela participa. E nesse caso, esse ciclo é muito importante, porque ela é a finalização de um ciclo que se iniciou lá com a lua nova em Peixes, que aconteceu no dia 18 de março. E essa lua, ela, apesar de ser uma lua nova, ela foi extremamente interessante porque ela aconteceu no grau 28. Ou seja, o grau 28 é um grau cansado. É um grau que ele já me diz que ele estava, apesar de ser uma lua nova, ela estava finalizando um ciclo. Então, que ciclo era esse? O ciclo que se iniciou durante todo 2025. O ano de 2025, espiritualmente, foi o ano da travessia, foi um ano de passagem, foi o ano 9, foi um ano que teve
Todos os resgates kármicos que a gente pudesse imaginar foram feitos no ano de 2025. Todas as linhas do tempo que estavam kármicas, que estavam presas, que precisavam de finalizações, todos os amores que ficaram presos no tempo, toda essa parte, principalmente envolvendo relacionamentos, relações, todas elas vieram à tona. Todas essas linhas do tempo foram tiradas das gavetas aí, foram colocadas ao mesmo tempo para todos nós. Porque nesse ano de 2025 a gente precisava finalizar as nossas pendências, tudo que tinha aí kármico pendente precisava vir à tona para ser finalizado. Então foi um ano muito movimentado e que teve muitas finalizações, que teve muita movimentação relacional. Então o que essa lua em peixes pedia é que a gente fizesse a integração de tudo isso que aconteceu. Que a gente conseguisse ter um olhar um pouco mais espiritual sobre tudo isso que aconteceu. Que a gente conseguisse entender do ponto de vista não racional, mais intuitivo, mais subjetivo do que aconteceu, que a gente conseguisse olhar, curar, integrar e soltar, para que a gente conseguisse ter um ano mais fluido. Eu acredito que muita gente acabou não entendendo muito do que aconteceu, e essa é a explicação. Várias linhas do tempo estavam acontecendo ao mesmo tempo. E isso gerou uma confusão muito grande. Então essa lua em peixes, essa lua nova em peixes que aconteceu no dia 18, ela pedia justamente isso, né, no grau 28, que a gente integrasse todos esses acontecimentos da melhor forma possível. Em seguida a gente teve a lua cheia em Libra, e essa lua cheia, ela deixou claro que ela era um período relacional, né, que todo esse ano de 2025 foi extremamente voltado para as relações, e que aconteceu no lugar onde você tinha Libra, limites foram violados, limites foram ultrapassados. Não foi por causa de externo, foi porque nós, na vontade, na ânsia de pertencer, na ânsia de ter, independente do que seja, se caiu na casa 1, 10, 6, enfim, qual tema da vida a gente tava com Libra ali. No lugar onde a gente tinha Libra, a gente teve um desequilíbrio na nossa balança. A gente colocou muita atenção, a gente colocou muita energia aí durante o ano de 2025 todo, e esse desequilíbrio, né, esses limites, eles precisavam ser reequilibrados. E veja bem, a lua cheia aconteceu em Libra, a próxima lua nova, que vai ser em Áries, vai ser extremamente potente, ela acontece exatamente no signo oposto. Então um equilíbrio precisa acontecer. Mas para esse equilíbrio acontecer, contornos precisam ser reestruturados, precisam ser feitos, ser reconstruídos. Então essa lua míngua em Capricórnio, ela vem exatamente com esse pedido, que contornos sejam refeitos, para que um novo começo, lá onde a gente tem Áries, seja realizado, não baseado na ferida, porque essa lua nova em Áries, que vai acontecer no dia 17, ela vai acontecer conjunto a Quirón. Então ela é uma lua nova curadora. Mas se a gente não tiver consciência de todo esse período, de tudo isso que a gente viveu, se a gente viveu todo esse período e todas essas curas e todos esses processos de forma inconsciente, eu acredito que essa lua nova ela pode ser bem dolorosa. Então, para que isso não aconteça, a gente vai entender um pouco melhor o que a gente precisa reestruturar e aonde foi que esses limites foram violados, foram invadidos, para que a gente consiga trazer tudo isso que está inconsciente para o consciente. Então vamos lá, só para ficar muito claro, tudo isso que a gente passou desde o ano de 2025 até agora é falar sobre valores, basicamente consciência de Vênus. E Vênus, ela é uma energia muito ampla. Ela pode falar de relacionamento, sim, então, mas ela também pode falar de valores monetários mesmo, financeiros, trabalho, recursos. Em resumo, merecimento. O quanto que você merece, o quanto que você se acha merecedor de ter um relacionamento próspero, o quanto que você se acha merecedor de ter tudo aquilo que você sonha. A gente está entrando numa era de prosperidade e não tem como a gente entrar nessa era de prosperidade se a gente ainda tem crenças com relação a merecimento que não condizem mais com a vibração que o nosso planeta está entrando agora.
Essas crenças precisam ser revistas e todos esses trânsitos vêm justamente para quebrar todas essas crenças e para te colocar você no teu lugar, no lugar de uma pessoa que é próspera, abundante, cheia de possibilidades, cheia de recursos, porque essa é a real verdade. Às vezes a gente aceita bem menos do que a gente merece. E todos esses trânsitos vieram para reestruturar a tua capacidade de acreditar em você. Então, agora que isso ficou claro, a gente vai entender o que precisa ser reestruturado. Porque aqui a gente tem... Eu preciso que vocês abram o mapa de vocês agora e que vocês localizem algumas energias. Eu vou falando ascendente por ascendente pra gente entender aqui. Então, se você tem ascendente em Áries, significa que você tem Capricórnio na sua casa 10. Então, você vai ter uma lua nova que vai acontecer na sua casa 1. Na casa é quem você é. Só que, se você tem ascendente em Áries, você tem Libra na casa 7. Durante esse período de 2025 todo, até agora em abril, aconteceu um desequilíbrio muito grande na energia da casa 7. E a casa 7 fala de relacionamentos. Então, é possível que você colocou muita atenção na casa 7. E aí a balança esteja desequilibrada. Algum limite, algum contorno foi violado nessa casa 7. Então, para que você tenha um novo recomeço, a vida quer que você recomece por inteiro, em essência, em aparência, em tudo, porque o ascendente é a nossa porta de entrada, existe algo que precisa ser reestruturado. Os limites que foram violados lá na casa 7, eles podem ser reestruturados na tua casa 10. Então tem algo relacionado à sua carreira, à sua profissão, pode ter acontecido um final de término de relacionamento lá na casa 7, e a vida vai te dar a oportunidade de você recomeçar na tua casa 1. Só que para isso, tem algo na sua carreira que tá pedindo reestruturação. Muito provavelmente, se você reestruturar algo aí na tua carreira, na tua profissão, você vai reconquistar toda essa força de início aí para você começar com essa lua nova em Áries com força total no teu ano de 2026. Se você tem ascendente em Touro, significa que você tem Capricórnio na casa 9. Então existe sim uma reestruturação que precisa acontecer na tua casa 9. Esse pra mim eu acho que é um dos ascendentes mais difíceis, porque você tem Áries na casa 12 e você tem Libra na casa 6. Então você colocou muita energia, aconteceram muitas coisas na sua casa 6, rotina, trabalho, teve muitas mudanças na sua casa 6 e você acabou tendo que colocar muita energia ali. E o teu novo início, ele vai acontecer na sua casa 12. Tem algo muito importante na sua vida que vai acontecer no sutil, uma força espiritual aí que você vai receber, uma ajuda divina que você vai receber. Então é importante que para que essa ajuda divina aconteça, você tenha uma reestruturação exatamente na tua casa 9, na casa das tuas filosofias. Então, por exemplo, se você deixou de ir talvez no lugar onde você costumava ir, você volte. Se você tinha práticas espirituais, se você estava fazendo um curso, se você estava uma filosofia, estude. A casa 9 é a casa da visão que expande os nossos limites. Então é importante a gente quando a gente está falando de casa 9, a gente fazer uma reestruturação com relação a aquilo que nos conecta com essa visão. E a gente pode estar falando aqui, por exemplo, a pessoa ia no centro espírita, aí ela parou de ir. Aqui tá pedindo que contornos sejam a casa 9, ela vai possibilitar contornos para que esse novo começo na casa 12 realmente aconteça com força total e essa ajuda divina que eu acho que você tá precisando venha para você. É preciso ter muita consciência sobre esse período. Se você tem Gêmeos no ascendente, significa que você tem Capricórnio na casa 8. Então, significa que o seu novo começo vai acontecer na sua casa
casa 11. Então envolve grupos, envolve projetos. Se você tá pensando em colocar algum projeto aí pro mundo, aqui tem uma energia muito forte de casa 11. Então a lua nova em Áries, ela vai te possibilitar um novo caminho, um novo começo muito grande aí, envolvendo projetos, envolvendo amigos, envolvendo grupos, envolvendo comunidades. Mas aconteceu um desequilíbrio muito grande na tua casa 5. Então, o que você andou criando? Você estava saindo demais? Você estava... Algum desequilíbrio aconteceu, algum contorno foi violado aí, foi ultrapassado na tua casa 5, que é a casa que fala dos divertimentos, dos prazeres. Tava namorando demais? O que você andou criando aí na tua casa 5? E para recuperar esses limites, algo na tua casa 8 precisa ser reestruturado. Então, se tem alguma coisa relacionada a dinheiro compartilhado, algo precisa ser reestruturado. Esses limites da casa 8, elas vão te possibilitar que esse novo começo na casa 11 seja muito próspero e muito abundante. Se você tem ascendente em Câncer, significa que você tem Capricórnio na casa 7. E significa que você tem Áries na casa 10. Então, o novo começo para você envolve carreira. A lua nova em Áries, ela vai acontecer na casa 10. Tem algo com relação à sua carreira que vai... um novo caminho aí que vai acontecer. Mas você precisa dar uma olhada, porque na tua casa 4, você tem Libra na casa 4. Então significa que na tua casa 4 houve um desequilíbrio. Algum limite foi violado ali, foi ultrapassado, algum excesso de energia foi colocado nessa área. E agora essa lua nova vai pedir um equilíbrio na casa 10. Porém, para que esse novo começo na casa 10, que é a casa da carreira, da profissão, do status, da imagem pública, aconteça, você precisa de uma reestruturação na tua casa 7. Tem algo ali relacionado a casamento, a relacionamento, que precisa ser visto. Acordos justos, acordos responsáveis precisam ser feitos. Limites precisam ser colocados aí na tua casa 7. Ela é importantíssima para que a sua casa 10 consiga começar aí com a lua nova em Áries com força total. Se você tem ascendente em Leão, significa que você tem o teu novo começo, ele vai acontecer na sua casa 9, que é a casa das filosofias, da casa que expande a tua visão de mundo. Mas se você tem Áries na casa 9, significa que você tem Libra na casa 3. Tem algo relacionado a comunidades locais, tios, parentes, primos, irmãos, amigos próximos, cidade onde você nasceu, que te desequilibrou. Você colocou muita atenção nisso. E isso gerou um desequilíbrio. Isso tá gerou um excesso. E agora, para você expandir essa tua visão de mundo, e a gente pode estar falando aqui até de viagens, a gente pode estar falando de cursos, a gente pode estar falando de projetos que expandem a tua visão de mundo aí na casa 9, algo na tua casa 6 precisa ser reestruturado, porque se desequilibrou na casa 3, que é a casa de comunidade, tios, irmãos, você tá tendo algum excesso com relação a isso, algo precisa ser estruturado na sua rotina. Acordos precisam ser colocados, rotinas precisam ser mais justas, mais estruturadas, limites precisam ser reestruturados, ser reconstruídos, para que essa expansão de casa 9 realmente aconteça. Porque senão é muito provável que aconteça mais sobrecarga aí na casa 3 e essa expansão de casa 9 acabe acontecendo com dor quando vier. Então, se essa estruturação na casa 6 acontecer, que é a casa da rotina, do dia a dia, do trabalho acontecer, se esses acordos ficarem mais justos, se essa rotina ficar mais equilibrada, os limites forem bem estruturados, essa expansão ela vai acontecer de forma muito interessante para você. Se você tem ascendente em Virgem, significa que o teu novo começo vai acontecer na casa 8, que é a casa dos relacionamentos, dos casamentos, que é a casa do dinheiro compartilhado, que é a casa dos excessos, que é a casa também dos tratamentos psicológicos, que é uma casa bem espiritual, é uma casa bem kármica.
Então, significa que você tem, para esse novo começo acontecer aí na tua casa 8, significa que você colocou muita atenção, muita energia. Limites foram violados aí na sua casa 2, que é a casa do dinheiro, do recurso. Então, você precisa reestruturar limites, contornos na tua casa 5, na tua casa dos prazeres, na tua casa das cocriações. O que que você anda cocriando, hein, mulher? Me diz. O que que você anda aprontando? Alguma coisa que bem interessante precisa acontecer, viu? Limites realmente precisam acontecer. Não dá pra gente viver a vida doidado. A gente precisa colocar limites nos nossos prazeres, né? Estruturar as nossas cocriações. As nossas cocriações, elas precisam de pé no chão, porque senão vira um desequilíbrio muito grande. E essa casa 8, ela me fala, ela é a casa dos excessos, né? Tudo aquilo que a gente desequilibra, ou a casa 8, ou Plutão, ou Escorpião, equilibram, porque eles cortam os excessos. Eles cortam aquilo que não serve mais. Então, existe a chance também de um casamento aqui acontecer, mas ele precisa, a casa 5, que é a casa dos divertimentos, dos prazeres, precisa ser equilibrada, dos filhos também. Então, se você tem um filhinho aí, é hora de dar atenção também para que as necessidades dessa criança sejam bem atendidas, para que esse novo começo aí na casa 8 seja próspero e abundante, porque quando a gente tá falando de casa 8, a gente também tá falando de prosperidade financeira. Se você tem ascendente em Libra, significa que o seu novo começo, ele acontece na sua casa 7. Olha que maravilha! Um novo relacionamento tá vindo aí. Mas para que esse novo relacionamento aconteça, para que esse novo caminho, né, se faça, se você aí para quem tem ascendente em Libra, é importante que você faça uma reestruturação na sua casa 4. Limites foram violados, né, em quem você é, né? Você se doou demais aí, o que aconteceu? Você pensou muito em si, qual que foi o eixo que desequilibrou, qual contorno foi invadido? É necessário que você faça uma reestruturação na sua casa 4. Então, a casa a casa da família, né? Então, limites precisam ser reestabelecidos aí na sua casa 4 para que esse novo começo na casa 7 aconteça aí com força total. Acho que vai ser bem interessante, viu? Se você tem ascendente em Escorpião, os escorpiãozitos, significa que você, claro, né, com certeza, colocou muita atenção na tua casa 12, mas existe um começo muito legal aí na tua casa 6, uma rotina, uma nova rotina de vida vai ou já começou a acontecer ou vai acontecer aí na sua vida. E essa rotina, ela vai trazer consequências, viu? Vai trazer Saturno ali na casa 6 também. Então, é preciso que, só que para esse novo começo, essa nova rotina aconteça, esse novo trabalho, literalmente, tenha sucesso, limites, contornos, estruturas precisam ser feitas ali na sua casa 3. Você está querendo fazer um trabalho novo, mas você precisa se comunicar. Você precisa aprender a falar, você precisa aprender a se expressar, você precisa estruturar os seus projetos também, porque não dá para ficar só na cabeça nem só na imaginação. Isso precisa sair pela tua voz, você precisa expressar. Aqui tem uma forte também presença de comunidade, de comunicação, de escrita. Aquilo que você quer colocar com tanta perfeição lá na casa 6, ela precisa de estrutura lá na casa 3. Então a tua mente, a tua voz, a tua comunicação, a tua palavra, a tua expressão, ela precisa acompanhar a perfeição que você tensiona lá para casa 6. Então, limites foram violados, né? Muita tensão na casa 12. Agora esse novo começo na casa 6 vai pedir que a casa 3 seja estruturada. Boa sorte! Para quem tem ascendente em Sagitário, existe um novo começo acontecendo lá na tua casa 5. Olha que delícia! Prazeres, relacionamento. Pode ser filho também? Pode ser, mas a gente tá falando de filhos, sim, de cocriações, sim, mas a gente tá falando também de prazeres, novos namorados. Você tá solteiro, a chance de ter um relacionamento aí é grande, viu? Porém, existe um desequilíbrio muito grande na tua casa 11, né? Limites
envolvendo grupos, amizades, envolvendo comunidades, tribos espirituais, Sagitário, envolvendo amigos, foram ultrapassados. Esses limites, eles vão ser ajustados com a lua nova que chega em Áries, na casa 5, trazendo um pouco mais de prazer. Porém, é preciso uma estrutura. Esses limites, esses contornos, eles precisam de estrutura. E essa estrutura ela vai acontecer na tua casa 2, que é a casa do dinheiro, dos recursos. Então, para que esse novo começo em Áries aconteça com força total e você receba todo esse amor e todo esse prazer da casa 5, você vai ter que essa alegria mesmo, porque a casa 5 também é uma casa de muita alegria. Não é só prazer, é literalmente o lugar onde a gente encontra Deus. E a gente é onde a gente encontra Deus em nós. Para que esse novo começo aconteça com tudo, lá na casa 5, você vai ter que estruturar a tua casa 2. As tuas questões de finança precisam ser reestruturadas. Você tem Capricórnio na 2. E é isso, segura. Se você tem ascendente em Capricórnio, significa que você tem limites na sua casa. Claro, né? Ascendente em Capricórnio, o que você fez? Desequilibrou lá na casa 10. Muita atenção na carreira. E agora o seu novo começo vai ser na casa 4. Esse também eu acho que é difícil, viu? Porque primeiro, ascendente Capricórnio gosta de trabalhar. Mas ele colocou muita força na casa 10. Colocou muita atenção lá na casa 10. Só que a vida vai pedir, primeiro, vai te trazer uma nova oportunidade na casa 4. Um novo começo na casa 4. E vai te trazer muita felicidade. Esse caminho na casa 4, que fala de família, de raízes, que fala da nossa casa, do nosso lar, principalmente o interno. Só que para esse novo começo acontecer, você vai ter que passar por uma reestruturação pessoal. E aí que eu acho que é a parte difícil, porque a pessoa de Capricórnio, ela vai querer seguir colocando muita energia na casa 10. E todo desequilíbrio, ele gera um excesso. E quando a gente tá falando de excesso, quem corta os excessos é Escorpião. E vocês não deixem de, eu não posso deixar de lembrar que a próxima lua cheia que vai acontecer, ela vai acontecer no dia 1º de maio. Ela vai ser uma lua cheia em Escorpião. E ela veio pra cortar os excessos que a gente não consegue cortar conscientemente aí na lua, equilibrar na lua cheia que aconteceu dia 1º do 4 em Libra. Então essa é uma dica aí bem especial pra você que tem ascendente Capricórnio. Cuidado para você não colocar mais força na casa 10, deixar de fazer essa estruturação de limites na casa 1, e eu acredito até, inclusive, que muita gente deve estar doente, porque Saturno, ele pega muito forte. Ele pega muito forte com os filhos dele. E uma pessoa que tem ascendente em Capricórnio, ela é filha de Saturno. Então, ele vai no corpo físico mesmo, sabe? Ele para na ação. Então, existe um novo caminho acontecendo aí nessa casa 4. E a casa 4, eu tenho Vênus em Câncer, eu sou uma pessoa bem suspeita em falar, eu amo a casa, né? Eu amo estar em casa, quem sabe até um novo trabalho aí dentro da sua casa, de uma forma que você consiga trabalhar de casa, que você consiga sentir prazer com uma rotina menos workaholic, que a gente fala, menos puxada, mais conectada, que você consiga ver beleza nos teus dias, romantizar mais a sua vida. Você vai ver que vai ser uma mudança muito positiva, desafiadora, mas muito positiva. Para você que tem ascendente em Aquário, nossa, aqui nós temos um novo começo na sua casa 3. Você estava viajando muito, é? Tá pensando em voltar para tua cidade natal? Existe um novo começo envolvendo, né, a cidade natal, envolvendo tios, primos, irmãos, envolvendo comunidade local, envolvendo comunicação, canto, fala, escrita. Muito próspero, muito abundante aqui. Só que você vai ter que equilibrar esses limites que foram violados aí na tua casa 9. E vamos, de que forma? Através da sua casa 12. Então, você vai ter que buscar na espiritualidade, né? Você tem Capricórnio na 12. Geralmente, quem tem ascendente Aquário ou tem Capricórnio na 12 ou na 11, né? Então, olha onde que tá o teu Capricórnio, porque é ali onde você tem o teu Capricórnio que você vai buscar esses limites. Então, se for na casa 12, você precisa começar a ter talvez uma rotina mais estruturada, mais
Eu posso estar falando também aqui de pessoas que podem estar passando por algum tipo de doença também, sabe? O corpo muito exausto, porque a casa 12 precisa de estrutura, e quando a gente deixa a nossa casa 12, que é a nossa casa da espiritualidade, sem estrutura, a gente permite que qualquer energia entre dentro de nós, né? Passe por nós. A gente pode estar falando aqui também de esponjas espirituais, que podem estar passando assim por um período de muita canseira, porque tá com a casa 12 desestruturada. Então, para que esse novo começo aconteça na casa 3, é importante que a sua casa 12 seja reestruturada. Limites espirituais precisam acontecer aqui. Se você tem ascendente em peixes, o último, mas não menos importante, significa que você tem um novo começo para acontecer na sua casa 2. Olha que bênção, gente, uma nova oportunidade de ganhar dinheiro. Mas para que essa oportunidade realmente aconteça, significa que você precisa que limites na sua casa 8, que é a casa que envolve espiritualidade mais densa, que envolve casamento, que envolve dinheiro compartilhado, precisem ser estabelecidos. Se você está casado com alguém e esse alguém não tem renda e você está tendo que suprir todas as necessidades da casa, as contas precisam ser mais justas, né? Precisa ter uma divisão mais estruturada aqui. Porque esse novo começo, ele vai exigir que esses limites que foram violados aí na casa 8 sejam reestruturados. De que forma você consegue fazer isso? Através da casa 11. Olha que legal. Grupos, comunidades, amigos, tribo espiritual, projetos. Pode ter um projeto aí também que você possa fazer com a sua tribo espiritual, aí com seus amigos, com as pessoas que dão sentido aí na sua vida, que vão te ajudar. Ou até mesmo com a tua parceira. Pode ajudar a tua parceira, o teu parceiro a se colocar no mundo aí para que essa casa 8 seja equilibrada. Quem sabe um projeto aí em comunidade? Porque esse novo começo na casa 2, ele pode ser muito doloroso se esses projetos, se essa casa 8 não for equilibrada. É isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu fiz de um jeito diferente, eu queria saber de vocês se vocês gostaram, se ficou claro, se vocês conseguiram entender que o céu é uma costura, não tem como a gente analisar trânsito isolado. Quem analisa trânsito isolado, na realidade, não está fazendo uma leitura precisa. Tudo é interligado e todos os ciclos fazem parte de ciclos maiores. Tudo isso que levam a gente à nossa automaestria, a colocar quem nós realmente somos no mundo. Todos esses ciclos que estão acontecendo, principalmente desde o ano de 2025, eles vêm justamente com esse propósito, que a gente recupere a nossa força interna, que a gente coloque o nosso servir para o mundo. Lembrando que eu trabalho com leitura de alinhamento de propósito, então se você está perdido ou perdida, se você não sabe qual é o seu caminho de vida, eu faço essa leitura, faço o resgate dos símbolos sagrados também, que é o resgate do eu, quem você é, quais são seus dons, quais são seus desafios e qual é o seu caminho de propósito aqui, qual é o seu servir nesse planeta. Não continuem perdidos, agora não é uma hora de a gente estar mais perdido, é uma hora de a gente estar encontrado e trabalhando, servindo aí essa transição planetária. É uma grande honra estar aqui vivendo encarnado nesse momento. Então, o vídeo de hoje foi esse e arro! Espero que vocês tenham amado.